E aí galera, tudo legal? Aqui é o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, vou dar continuidade à série contando a história dos estúdios de animes aqui no canal. Já fiz um vídeo falando do estúdio bônus aqui no meu canal, se quiserem dar uma olhada, vou deixar na descrição para vocês verem depois. E dessa vez, irei falar sobre um dos melhores estúdios dos animes. E sim, tem um motivo que faz ele se diferenciar dos outros estúdios, que é a Kyoto Animation. Um estúdio que é mestre em fazer a gente se afogar no rio que nossas lágrimas criam. E também um dos meus estúdios favoritos. Mas antes de falar dele, já se inscrevam no canal, deixem um gostei e ativem o sininho da notificação para vocês estarem por dentro de todo o conteúdo do canal. Então sem mais demora, vamos ao vídeo. A história da Kyoto Animation, ou para os fãs mais íntimos do estúdio que o apelidaram de KyoAni, está cheio de sucessos e tragédias, desde origens humildes até a criação de animes como Violet Evergarden, Clannad, Ryoka, Kobayashi-san e K-On! É um estúdio muito conhecido por suas animações e cenários cheios de detalhes de primeira qualidade a nível filme. É também muito conhecido por animar obras de slice of life, drama e romance. É um estúdio com conceitos bem desenvolvidos. E infelizmente, é um estúdio que passou por momentos trágicos que levou pessoas que trabalhavam lá à morte, o que fez com que isso atrasasse a produção de animes por alguns anos. E aqui vocês vão entender tudo isso. Como tudo começou? Em 1981, a dupla de um casal Hideaki e Yoko Hata haviam fundado uma empresa limitada chamada Kyoto Animation. Antes de ser uma empresa oficial, era um pequeno grupo de amigos e donas de casa pintando células de animação que se autodenominavam Kyoto Anime Studio M. Yoko Hata teve experiência como pintora no estúdio de animação Mushi Production, mais conhecido por animes como Astro Boy e outros clássicos da época. Yoko Hata se mudou para Kyoto depois de se casar com Hideaki Hata. Yoko Hata reuniu algumas donas de casa com tempo livre para pintar celas para estúdios como Tatsunoko e Pierrot. Alguns dos animes para os quais elas pingaram celas incluem SDS Macross, Urusei Matsura e Genesis Climber Monospeada. Eles fizeram tudo isso apenas com a própria Yoko Hata e as donas de casa que ela conhecia que concordaram, que eram Emiko Honda, Akiko Fujimura e Ayako Takemura. Durante a década seguinte, o grupo crescia e finalmente mudaria seu nome para Kyoto Animation, mas esse grupo principal permaneceu quando eles começaram a trabalhar mais a sério, que incluía fazer arte de fundo para Neon Genesis Evangelion e fazer animações intermediárias e principais em outras produções. Sua primeira produção oficial da Kyoto Animation, em oposição ao papel coadjuvante no estúdio que haviam assumido anteriormente, foi para o culto Happy Smiley. Embora isso não seja notável por si só, abriu as portas para a Kyoto Animation fazer curtas animações para o governo japonês. Isso fez com que as empresas maiores solicitassem que a Kyoto Animation fosse a coprodutora. E a Kyoto Animation estava cada vez mais perto de se tornar um estúdio independente e, eventualmente, um nome familiar. Essa pequena fama deu a Kyoto Animation a chance de assumir o comando de uma série amada em sua época, Fullmetal Panic, que teve seu primeiro anime feito no estúdio Gonzo, e a partir de 2003, Kyoto Animation foi a responsável pelos próximos projetos do anime. Eles produziram uma temporada que teve uma grande mudança de tom, para focar nos elementos da comédia romântica, e embora não tenha sido tão bem recebida quanto as temporadas anteriores, foi o primeiro anime a estrear semanalmente na televisão, e abriu mais portas para o estúdio em desenvolvimento. Eles finalmente conseguiram dinheiro para produzir uma série completa que não havia sido adaptada antes, lá em 2005, chamada Air. Este anime estava adaptando uma visual novel, e o fez com sucesso, ainda hoje deixando uma marca na comunidade shoujo, e também o responsável pela pequena era de animes de personagens com olhos grandes. Ainda hoje, deixando uma marca na comunidade shoujo, e depois de mais uma temporada de Fullmetal Panic, também em 2005,
eles começaram a lançar uma fatia lendária de vida após outra. Uma dessas fatias lendárias foi de uma light novel adaptada chamada Suzumiya Haruhi, lançada na temporada de abril de 2006. A série se tornou um sucesso estrondoso, em parte devido à excêntrica protagonista feminina, Haruhi, que foi uma das personagens femininas mais populares dos anos 2000, e em parte por causa do estranho episódio montado, com um dos temas de vida sobrenatural e a viagem no tempo. Os episódios foram transmitidos fora de ordem, e as músicas e danças desse anime também bombaram muito e até nos dias de hoje são bem conhecidas. E esse foi um dos animes mais vendidos de seu tempo. Outra série lendária de Slice of Life da Kyoto Animation foi Lucky Star, lançado na temporada de abril de 2007. Este anime foi estrelado por garotas estilo moe, de animes vivendo vidas normais no ensino médio. Um anime com bastante referências de sua época, incluindo Suzumiya Haruhi. E a protagonista Konata também ficou muito conhecida por ser uma das primeiras personagens otakus dos animes e seus memes. Em seguida, teve outro dos grandes sucessos da Kyoto Animation, a história linda e deprimente de Clannad na temporada de outubro de 2007, e Clannad After Story na temporada de outubro de 2008. E aqui foi onde o estúdio mostrou toda a sua grande capacidade e exemplo de como fazer uma visual novel funcionar com excelência em anime, que não é uma coisa fácil até nos dias de hoje. E então na temporada de abril em 2009, veio a adorável série CGDCT Keion. Nesses anos seguintes, tivemos outros animes muito queridos que só vieram para destacar ainda mais o talento deslumbrante que a equipe do estúdio tem, como Nishijou em 2011, Shunibyo Demokoi ga Shitai e Ryoka em 2012, Free e Kyokai no Kanata em 2013, também conhecido como um dos únicos animes de ação que o estúdio já produziu, que o foco dele sempre foi drama, romance e slice of life, apesar da notável belíssima qualidade de animação. Amagi Brilliant Park em 2014, Hibiki Ponyo em 2015. Em 2016, vimos o estúdio provar que além de ser capaz de produzir muito bem conteúdos derivados de light novel e visual novel, ainda são capazes de tirar conteúdos de mangás e o transformar em uma longa-metragem, como foi o caso de Koe no Katachi, que é um dos filmes mais bem conceituados dos animes, onde é explorado temáticas de bullying, depressão e suicídio. Novamente em 2017, o estúdio nos lembrou que seu talento não é só histórias tristes, mas também ótimas comédias que nos deixam felizes, como Kobayashi-san no Maid Dragon, e em 2018 tivemos o episódico Violet Evergarden, sendo um dos últimos sucessos do estúdio até aquele tempo. E falo que foi um dos últimos sucessos porque infelizmente no ano seguinte, o estúdio passou por sua pior fase, que prejudicou não só o estúdio, mas também vidas que exerciam projetos dentro dele. Olha, eu adoraria não trazer esse assunto tão pesado aqui no vídeo, mas infelizmente ele faz parte da história desse estúdio, e como faz parte, hein? Por isso, esse vídeo, diferente do que fala da história de Bones, pode ter uma pegada não muito divertida e leve igual teve no outro vídeo. Se eu pudesse só falar das coisas boas seria um prazer, mas aí eu estaria só falando de uma parte da história da Kyoto Animation. Espero que vocês entendam, e tenham estômago para aguentar isso. Mas caso não tenham, e estão aqui para ver apenas as coisas incríveis do estúdio, em respeito a vocês, vou deixar marcado no vídeo o tempo que você pode pular para o próximo assunto, que é bem menos pesado. Mas se quiser saber disso também, é só continuar vendo sem pular. Então vamos lá. O trágico incêndio no estúdio. Em julho de 2019, o edifício do Estúdio 1 da Kyoto Animation foi incendiado. O homem entrou no prédio com 40 litros, medidos como 11 galões americanos, e encharcou não apenas a área, mas todos os funcionários que não conseguiram fugir a tempo. Ao atear fogo ao seu entorno, ele se incendiou e tentou fugir antes de ser pego pela polícia perto do prédio em chamas. Os funcionários ficaram presos dentro do prédio enquanto o fogo se alastrava na entrada. Bloqueando sua fuga, um total de 36 pessoas morreram e 34 pessoas se feriram, incluindo o suspeito. E esse é supostamente o massacre mais mortal da história japonesa desde a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, de nomes importantes que tiveram lá dentro que morreram, tivemos a design de cores chamada Naomi Shida, diretora de Lucky Star e Suzumiya Haruhi. Yasuhiro Takemoto, diretor de episódios de Violet Evergarden e Hibiki Ponyo, e um animador da Kei, em Koe no Katachi, Yoshiji Kigami e Futoshi Nishiya, design de animação e design de personagens de Free, Kobayashi-san e Hibiki Ponyo.
Muitos dos projetos atuais, tanto em papel físico quanto em computadores, foram completamente engolidos pelas chamas, destruídos permanentemente. Infelizmente, não tem como trazer de volta a vida daqueles que infelizmente foram vítimas do incêndio. Porém, o estúdio, com a ajuda de pessoas de coração, conseguiu se levantar mais tarde. Pós-incêndio. Sentai Filmworks, um estúdio de animes conhecido por séries como No Game No Life, Haikyuu e Food Wars, criaram um apelo GoFundMe para apoiar a Kyoto Animation em quaisquer custos relacionados ao incêndio. A meta inicial era de 750 mil e arrecadou mais de 1 milhão nas primeiras 24 horas. Ao final do apelo, eles haviam arrecadado uns 2 milhões e 300 mil de dólares. Todo o dinheiro, exceto as taxas de cartão de crédito necessárias para a transferência, foram enviadas diretamente para a Kyoto Animation. Outro que não ficou parado e veio para dar uma mão para sua velha parceira, inclusive muitos adorariam que elas voltassem com suas parcerias, foi a desenvolvedora Kei, a responsável pelas visual novel de Clannad, Air e Canon, que foram adaptadas em anime pela Kyoto Animation. A desenvolvedora doou 10 milhões de ienes para a Kyoto Animation. A desenvolvedora também deixou uma mensagem em seu site oficial. Para os funcionários da Kyoto Animation, nós não temos palavras para expressar o quão profunda tristeza sentimos sobre essa dolorosa tragédia que vocês passaram. Nós desejamos oferecer nossas sinceras condolências para todos aqueles que morreram, e nossas preces para uma recuperação o mais rápido possível daqueles que foram feridos. Através do maravilhoso talento e tremendo esforço da Kyoto Animation, os trabalhos da Kei, Canon, Air e Clannad foram capazes de emocionalmente tocar pessoas através do mundo. As considerações dos nossos funcionários, assim como a dos fãs de nosso trabalho, estão com a Kyoto Animation. Estamos ansiosos para que a Kyoto Animation continue a produzir animes que estimulem as emoções e deem coragem para as pessoas do Japão e de todo o mundo. Ai ai, lágrimas não caiam agora, por favor. Kyoto Animation ficou em recuperação por um tempo, e só em 2021 marcou seu retorno ao anime da melhor maneira possível. A primeira série do estúdio depois de se recuperar do incêndio de quase 2 anos foi a segunda temporada de Kobayashi-san. Embora tenha havido uma pequena controvérsia com um dos personagens, ele recebeu uma classificação mais alta do que a primeira temporada original. Seu próximo projeto seria a segunda temporada de Tsurune, um anime sobre um clube de tiro com um arco. Para completar, a Kyoto Animation anunciou uma terceira temporada de sua popular série Hibiki Euponium. E ao decorrer dos anos, nossa querida Kyoto Animation foi se recuperando e voltando para sua carreira normal, pois sabemos que se tem uma coisa que o Japão tem capacidade, é de se levantar de novo e dar a volta por cima. Só é uma pena que as vidas daqueles que deram seu sangue para nos entregar animes tão marcantes não conseguiram se salvar. Mas vocês devem se perguntar do que aconteceu com o responsável pelo incêndio e o que o levou a provocar algo desse nível. Vamos lá. Esse maluco foi identificado como Shinji Aoba, de 45 anos. Bom, a motivação não foi 100% determinada, porém teve uns boatos citados de que Aoba teria acusado o estúdio de roubar seu trabalho e o copiar, algo que a Kyoto Animation negou. Depois de um tempo, Aoba confessou tudo o que fez, embora tenha dito que não esperava que ocorresse mortes no meio disso. Nossa, sério? Destino de Aoba. Em 2024, ou seja, esse ano ou ano passado, depende de quando você vai ver esse vídeo, o Tribunal Distrital de Kyoto, no Japão, condenou à morte o homem que causou 36 mortes no incêndio, declarado culpado. Embora teve tentativas de apelação por parte de seus advogados, para uma pena mais branda por incompetência mental. O presidente da corte, Keizuki Masuda, felizmente descartou os pedidos da defesa. E agora chega de falar de coisas tristes, e vamos para algumas curiosidades sobre esse estúdio guerreiro. Curiosidade número 1. Estilo de animação única. Uma das características mais distintivas dos animes da Kyoto Animation é seu estilo de animação. Os animadores do estúdio são conhecidos por sua atenção aos detalhes e sua habilidade para criar movimentos fluidos e realistas em seus personagens. Além disso, os animes da Kyoto Animation costumam apresentar cores vibrantes, fundos complexos e efeitos visuais impressionantes, tornando cada quadro uma obra de arte. Curiosidade número 2. Histórias emocionantes e envolventes. Os animes da Kyoto Animation
também são conhecidos por suas histórias emocionalmente envolventes. Muitas das séries do estúdio concentram-se em suas narrativas baseadas em personagens que exploram temas complexos como amor, perda, autodescobertas. Os animes do estúdio geralmente apresentam personagens relacionáveis e bem desenvolvidos, com os quais os espectadores podem se conectar facilmente, tornando o impacto emocional de suas histórias ainda mais profundo. Curiosidade número 3. Impacto na indústria de animes. A Kyoto Animation teve um impacto significativo na indústria de animes, inspirando muitos outros estúdios a adotarem a sua atenção aos detalhes e dedicação à qualidade. Os animes do estúdio também foram elogiados por suas mensagens positivas e fortalecedoras, principalmente no que diz respeito a personagens femininas. Um exemplo disso é o anime Violet Evergarden. Apresenta uma protagonista feminina forte e independente que supera traumas e aprende a se conectar com outras pessoas em um nível mais profundo. Curiosidade número 4. Um estúdio que dispensa obras de ação. Quando você ouve falar da Kyoto Animation, você com certeza se lembra primeiramente de animes Slice of Life, dramas, comédias ou romance, como Clannad, Keion, Koe no Katachi, Kobayashi-san, mas não deve lembrar muito de algum anime de ação, certo? E não está errado, porque a Kyoto Animation mal pega obras desse gênero, sendo o anime mais conhecido desse gênero, ou mais próximo disso, é Kyokai no Kanata, que é até então o anime do estúdio que mais tem ação, porém é bem incomum eles pegarem animes assim. Até mesmo nos dias de hoje, seu foco permanece sendo comédias, romance, drama e slice of life. E curiosamente, esses animes são fluidos até demais, e normalmente os que mais necessitam desses altos investimentos são animes de ação, mas para Kyoto Animation, até animes de pouco movimentos merecem uma qualidade acima do normal. Muita gente adoraria que eles pegassem mais animes de ação, já que seu estilo se equipara ao da Ufotable, mas sinto dizer que esse nunca foi o foco do estúdio. Curiosidade 5. Estúdio onde muitas mulheres trabalham. Não sendo só um estúdio que faz animes com muitas protagonistas femininas, pois temos a Haruhi, a Violet, a Konata, a Yui, a Toru, a Umai, que são protagonistas carismáticas e fortes. Também é um estúdio onde muitas mulheres trabalham, seja como animadoras ou diretoras. Uma inclusive foi a diretora principal de Keion, um anime com um elenco quase todo feminino. E considerando que a Ásia é um continente de países com muito machismo, aqui vemos que a Kyoto Animation entende o valor das mulheres, e as botam até para funções maiores, coisas que a maioria dos estúdios costumam ter mais homens trabalhando nessa área. Curiosidade 6. Seu próprio curso de animação. Kyoto Animation é um estúdio que não costuma pegar animadores freelancer de fora, como a Madhouse, por exemplo, que faz muito isso. Todos que trabalham nos projetos da Kyoto Animation pertencem ao próprio estúdio, pois eles têm uma escola onde ensinam sobre animação, e a intenção do estúdio é criar novas gerações de animadores para seu estúdio. E ao todos terminarem o curso, partem para trabalhar dentro do próprio estúdio. É uma estratégia essencial para o sucesso do estúdio no passado e no futuro. Curiosidade 7. Uso de cores. O uso de cores pela Kyoto Animation é outro aspecto que os diferencia de outros estúdios de animes. As cores brilhantes e vibrantes usadas em sua série de animes criam uma experiência visualmente deslumbrante para os espectadores. Por exemplo, em Free, o uso de azuis e verdes na animação cria uma atmosfera serena e calmante, enquanto em Hibiki e Opponio, o uso de vermelho e dourado cria uma sensação de excitação e energia. Curiosidade 8. Atenção aos detalhes. A Kyoto Animation é conhecida por sua atenção aos detalhes em sua animação. Os animadores do estúdio passam inúmeras horas criando cada quadro da animação, garantindo que cada detalhe seja perfeito. Essa atenção aos detalhes é evidente em suas séries de animes como Violet Evergarden e Koe no Katachi, onde até os menores detalhes são cuidadosamente considerados. Por exemplo, em Koe no Katachi, os animadores prestam muito atenção às expressões faciais dos personagens, o que ajudou a transmitir as emoções da história. Agora, assim como fiz no estúdio Bones, vou também mostrar algumas curiosidades sobre alguns animes do estúdio. Suzumiya Haruhi. Um dos primeiros sucessos da Kyoto Animation foi uma série chamada Suzumiya Haruhi no Yutsu, um drama escolar que se transforma em uma elaborada história de ficção científica. A série é baseada em uma light novel japonesa, um gênero semelhante à ficção para jovens adultos nos Estados Unidos.
A série contou com uma dança em sua música tema de encerramento chamada Ari Ari Yukai, que rapidamente se tornou um meme da internet, inspirando paródias e apresentações e convenções de animes. À medida que ganhou destaque, a Kyoto Animation se tornou conhecida por sua narrativa íntima e interações entre personagens, disse Patrick Macias, editor-chefe da Otaku Usa Magazine, um título bimestral sobre animes. Na verdade, são histórias sobre pessoas e as relações entre elas, disse Macias em entrevista por telefone. É a vida cotidiana através do filtro do anime. Lucky Star. A série Lucky Star segue um grupo de meninas que frequentam o ensino médio nos arredores de Tóquio, incluindo uma protagonista feminina inteligente que se distrai de seus estudos com animes e videogames. É um exemplo clássico do gênero fatia da vida, disse Swan, que se concentra em cenários cotidianos, humor, alegre e personagens adoráveis, em contraste com dramas de animes mais pesados e sombrios. Lucky Star se tornou um dos primeiros exemplos de série de anime que inspirou peregrinações sagradas, uma tendência que os fãs viajam para pontos de referências retratados na série, disse Swan. Um local popular é o Santuário Hashinomiya, um marco shintoísta que foi reproduzido em Lucky Star. Uma série mais recente da Kyoto Animation chamada Mercado Tamako galvanizou peregrinações de fãs a uma rua comercial em Kyoto, onde eles poderiam se imaginar percorrendo os mesmos caminhos que seus personagens de ficção favoritos. Free. Um outro fenômeno da Kyoto Animation é Free, uma série que até gerou filmes. A série inicial do anime, lançada em 2013, gira em torno de um grupo de meninos que nadaram juntos no ensino fundamental e se reuniram no ensino médio para formar um clube de natação. A trama acompanha os altos e baixos das amizades e carreiras esportivas dos meninos. Ian Condry, professor de estudos culturais japoneses no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, disse em uma entrevista por telefone que Free se destacou no mundo de anime por seu foco visual no corpo masculino e não no feminino. Às vezes, as críticas são dirigidas aos estúdios de animes por seu foco em poses sensuais de personagens femininas, que são filmadas com um olhar masculino em mente, disse o professor Condry, mas Free gerou uma discussão sobre os corpos masculinos serem o foco das lentes. Koe no Katachi. Koe no Katachi mostrou que o estúdio era hábil não apenas em contar histórias alegres de fatias de vida, mas também em histórias que lidam com fortes emoções humanas, disse Swan. O filme é centrado em uma garota surda e um garoto que a intimidou quando eram mais jovens. O menino Shoya Ishida, agora no ensino médio, deseja fazer as pazes com a menina Shoko Nishimiya, que já foi a sua vítima. Koe no Katachi apresentou o alcance narrativo de um estúdio adorado por sua habilidade em animação, disse Swan. Eles geralmente são conhecidos por animações bastante complexas, geralmente com personagens femininas, disse ele, mas eles têm um alcance. E essa é a história da Kyoto Animation, um estúdio impossível de não se admirar e se simpatizar. É um estúdio que nos passa muitas mensagens lindas através de seus belos animes tanto em história, animação e trilha sonora. Um estúdio que dá oportunidades e sabe como tratar seus funcionários com carinho. E também, infelizmente, apesar de todas essas qualidades, passou por momentos tristes e trágicos. Se não basta os animes produzidos no estúdio para nos fazer chorar, ainda tem mais esse trágico acontecimento. Mas felizmente, não somos só nós que gostamos desse estúdio e das pessoas de lá, mas pessoas com corações grandes e empatia abriram mão para ajudar o estúdio. Felizmente, o estúdio está se recuperando e voltando firme e forte para sua nova jornada nos animes. Muito obrigado a todos os falecidos que trabalharam no estúdio por marcarem minha vida com todo o esforço que vocês depositaram para entregar animes de primeira qualidade. Vocês fizeram a história de vocês. Obrigado por terem sido a colaboração por esse ser um dos melhores estúdios de animes já surgido. E é isso aí, meu povo. Aqui vou encerrando mais uma história de um estúdio. Se vocês acompanharam até aqui, por favor, não se esqueçam de se inscrever e deixar um gostei, pois vídeo de histórias normalmente é mais trabalhoso do que o normal, embora continue sendo tão divertido quanto os outros de se fazer. E é isso aí, aqui vou ficando e até a próxima!